Vamos chamar a senadora Elisiane Gama, que é senadora pelo PSD do Maranhão e relatora da CPMI do golpe do dia 8 de janeiro no Congresso Nacional. Boa noite, senadora Elisiane. Que prazer recebê-la aqui no ICL Segunda Edição. Boa noite, estou aqui à disposição de vocês. Só aproveitando aqui, senadora Chico Pinheiro, boa noite. Aproveitando, a senhora estava acompanhando e esperando para entrar no ar, não sei se a senhora viu a deputada Júlia Zanatta, a sua ex-colega, porque não é colega agora, a senadora Ideli Salvati, que é do Instituto Humaniza Santa Catarina, estava pedindo à Câmara Federal que abrisse um processo de cassação contra essa deputada Júlia Zanatta, porque ela estava efetivamente envolvida na preparação dos atos golpistas. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pensou em convocá-la para depor sobre isso? Primeiro, Chico, uma satisfação enorme falar com você. Todos os nomes, na verdade, que estão chegando até nós estamos fazendo uma avaliação e, naturalmente, apresentando requerimentos. Nessa primeira leva, nós não tivemos uma aprovação de requerimentos dela, mas, naturalmente, que ao longo do processo, em havendo necessidade, nós apresentaremos o requerimento e, naturalmente, faremos aí a convocação. Nós tivemos agora um volume significativo, Chico, de requerimentos aprovados, várias convocações, vários compartilhamentos de dados, busca de informações, e a gente vai já, inclusive, já definir a pauta desta semana. A CPI é muito dinâmica, você inicia, você tem ali um ponto inicial de trabalho, mas ao longo do processo você tem várias informações que vão chegando e, naturalmente, as pessoas que têm qualquer relação, e sobretudo o nível de proeminência delas, que acaba sendo um elemento importante também de engajamento, de envolvimento de outras pessoas, naturalmente que elas poderão ser ouvidas na comissão. Mas eu posso te adiantar que, no caso aí específico dela, eu não recordo se há um requerimento de fato de convocação. A CPMI do golpe tem sido um palco de disputas intensas entre governistas e oposição. E mesmo com a maioria do governo, tem exigido reação forte dos governistas, sempre tendo que se defender das tentativas de mudar a história e depois lacrar nas redes sociais. Bom, Alô, como você vem acompanhando essa história de pertinho, por favor, gostaria que você fizesse a segunda pergunta, então, para a senadora Elisiane. Boa noite, senadora. Muito obrigada por atender nosso pedido de entrevista. A senhora já disse em outra declaração que gostaria que uma das primeiras pessoas a ser ouvida fosse o Anderson Torres. Eu gostaria de saber se ele será um dos primeiros ou não, por que essa intenção e, se não for ele, se já tem um primeiro nome para a primeira oitiva. Heloísa, nós tivemos hoje uma definição do chamamento do ex-PRF, que, na verdade, tem um papel muito importante na posição estratégica dele, durante o período do governo anterior, que é o Silvanei. Nós, então, já definimos, ele será o primeiro ouvido na CPMI na terça-feira, e na quinta-feira nós vamos ouvir o George Washington, que é o homem lá da bomba, que colocou a bomba dentro daquele veículo, daquele caminhão, e também o perito que desarmou a bomba e, portanto, evitou uma tragédia muito grande aqui em Brasília, que é o Valdir Pires. Então, o planejamento que nós temos esta semana. Sobre o Anderson Torres, que é um debate que nós temos, na verdade, feito exatamente pela posição que ele teve como ministro da Justiça e depois como secretário de Segurança Pública aqui de Brasília, não há dúvida nenhuma que ele tem um nível de importância muito grande. A ordem de chamamento ela é fruto de um debate entre o presidente e a relatora, e é o que nós estamos, de fato, construindo. Eu entendo que é muito importante que ele, na verdade, possa vir logo neste primeiro momento, exatamente porque, do ponto de vista cronológico, ele tem um papel fundamental. A gente está fazendo um recorte para depois do resultado das eleições, porque todas as manifestações que se sucederam foram manifestações centradas no questionamento do resultado eleitoral. Então, ele tem um papel preponderante desde o resultado da eleição até o dia 8 de janeiro. Eu acredito que ele deveria ser, de fato, um dos primeiros ouvidos, mas não é uma decisão unilateral, Eu não decido isso de uma forma individual.
Se eu tivesse que decidir individual, não há dúvida nenhuma que eu acredito que ele deveria ser o primeiro a ser ouvido. Mas é uma construção de colegiado e hoje, nesse entendimento, nós vamos iniciar pelo ex-PRF, também pelo Jorge Washington e o perito. E, senadora, quando é que virão outros personagens como Mauro Cid, General Heleno, Braga Neto? Nós já temos a aprovação deles, a convocação deles aprovada, não é tanto Mauro Cid, Braga Neto, General Heleno, e eu acredito que eles deverão ser ouvidos nessa primeira rodada, é a minha defesa. Nós temos até o dia 17 de julho, que é a primeira etapa no sentido aí de anteceder o recesso parlamentar, então até lá eu acho que eles deverão ser ouvidos. É a minha defesa, estou defendendo isso. Agora, o que nós temos, de fato, nesse primeiro momento, é essa pauta que eu acabei de passar. Os três que você acaba de citar são muito preponderantes pela função que eles têm e que eles tiveram. Né? No caso do Mauro Cid, nós tivemos agora, na apreensão do telefone dele, uma minuta de uma GLO, ou seja, uma tentativa já de uma construção de criar uma sensação de fato de caos, de estado de sítio no Brasil, o que poderia anteceder, de fato, uma intervenção militar. Eu acho que são informações absolutamente pertinentes, que estavam no telefone dele, e ele passou também a ser uma figura muito central em relação à convocação nesta primeira rodada. Então, nós teremos uma reunião na quarta-feira. Nessa reunião de quarta-feira, a gente vai, mais uma vez, tentar construir um entendimento em relação a esses nomes, que virão, então, na segunda semana. Mas eu acho que essa primeira semana, nós estamos absolutamente contemplados, os dois nomes, os três nomes que foram escalados aí, darão uma forte contribuição aos trabalhos da CPI. Todos ansiosíssimos por esses depoimentos. Vai lá, César. Senadora, obrigado pela presença no N2, é um prazer falar com a senhora. Eu vi a senhora fazendo uma fala muito enfática de que não toleraria mentiras durante o processo da CPMI, e como a Roberta acabou de colocar, a gente sabe que ao longo dos próximos dias e semanas, essas pessoas serão ouvidas, e, por exemplo, o Silvinei Vasquez é uma pessoa que a gente sabe que, de alguma forma, está envolvido direto com a forma como a PRF se conduziu, sobretudo na região nordeste do país, e os estímulos para que ele, de fato, não apresente a verdade ali são grandes. Existe a possibilidade dessas pessoas, caso mintam durante a CPMI, saírem dali presas? Olha, existe um precedente, existe, na verdade, um regimento e um ordenamento dos trabalhos de uma CPMI. Uma testemunha não pode mentir em uma CPI. Então, se ele não pode mentir, ele está sujeito, passível aí de uma prisão. Você, ao mesmo tempo, também precisa compreender o que é a mentira. Né? Mentira, você tem que ter uma constatação clara, sob pena até de você também não cometer uma injustiça. E injustiça nenhum de nós, na verdade, queremos cometer. Mas, em havendo uma constatação, fatos que nós já acompanhamos, eu mesma já acompanhei várias CPIs nas quais eu já participei, casos claros. Às vezes a pessoa diz, olha, eu não fiz um boletim de ocorrência. Tem lá, você pega o documento do boletim de ocorrência, está lá, inclusive, a assinatura da pessoa, ou seja, ele mentiu. Então, você tem uma prova ali, cabal, que leve, na verdade, a você tomar uma atitude em relação a uma prisão. Então, os depoimentos que nós estivermos ouvindo, se houver uma constatação e uma comprovação, de fato, de que a pessoa está mentindo ali, não tenha dúvida nenhuma, eu pedirei a prisão, porque se a gente não pedir, vai banalizar os trabalhos da comissão, vai descredibilizar e podem ter certeza que nós não vamos permitir que isso ocorra. Vai lá, Elô. A senhora participou ativamente. Alô, estão me ouvindo? Oi. Agora sim, Elô. Senadora, a senhora participou bastante ativamente da CPI da Covid, que foi uma CPI também bastante tensa, bastante difícil, mas que produziu resultados importantes para a sociedade brasileira, para entender o que estava acontecendo. Agora, eu queria saber a diferença que é agora. Claro, a senhora ocupa um cargo ainda que está ainda sob muito mais pressão, mas a senhora já disse que é rapadura, né? Então, eu queria saber como é que está essa pressão, como é que se compara. Na verdade, Heloísa, a gente tem que ter muita serenidade e muita firmeza, né? Quando você
sobretudo, toma, na verdade, um desafio dessa natureza. Eu já presidi CPI quando deputada estadual, eu já fui relatora também de CPI, eu já integrei várias CPIs ao longo da minha vida, né, desde a pandemia, muito embora ali a gente não fosse membro titular ou nem mesmo suplente, portanto a gente não tinha direito a voto, mas a gente chegou, forçou a porta ali e conseguimos realmente ter direito à voz. Então, eu já tenho relativamente uma trajetória de participar de CPIs ao longo da minha caminhada. Numa comissão parlamentar de inquérito, você precisa naturalmente ter muita firmeza. A gente já percebe o próprio perfil da montagem desta CPMI, a parlamentares claramente que vão para a CPI na tentativa de, como se fala no jargão das redes sociais, lacrar, e a gente não vai permitir que isso ocorra. Eles podem até fazer nas redes sociais deles, não é? Mas no transcurso dos trabalhos, isso de fato não pode ocorrer. Então, há uma tentativa clara de implantação de narrativa. Nós vamos trabalhar em cima de fatos, em cima de uma realidade, em cima de dados concretos. Então, a gente não pode, na verdade, mudar ou camuflar os dados, né? Camuflar uma realidade. Tem uma realidade que está posta diante de nós e é em cima desta realidade, de fato, que nós vamos trabalhar. Então, eu, como relatora, não é, que estou lá nessa função, eu trabalharei firmemente, respeitando a cada um dos membros da comissão, mas exigindo totalmente o respeito em relação ao transcurso dos trabalhos da relatoria. Senadora Solange Castellano, aqui no nosso chat, está dando os parabéns para a senhora por sua garra em buscar a justiça. E nós também separamos vídeos da nossa audiência com perguntas para a senhora. Roda aí. Boa noite, Célio. Eu queria perguntar a Elise Gama o que nós podemos fazer para barrar o Lira, que não tem condições dele querer agora o Ministério da Saúde. Isso é pura ganância de dinheiro. Barrar o Lira e esse Centrão. É um absurdo o que está acontecendo. A Liz não pode sair lá do Ministério da Saúde. O que nós podemos fazer? Boa noite, Célia. A minha pergunta para a senadora é: as convocações que serão feitas, elas podem ser muito tumultuadas? Dá para se aguentar a pressão da oposição? Um abraço a todos aí. Olá, comunidade. Senhora senadora, tenho muito respeito e fico muito contente que você seja relatora da CPMI, e sobre ela só tenho a pergunta de será que terminaria em pizza? Você tem essa chance? 3 perguntas para a senhora, senadora. Primeira da Vera. Eu tenho aqui para a senhora. A primeira foi a Vera, que perguntou sobre o Arthur Lira. O Brau, falando do tumulto, né? Como é que a senhora faz para controlar todo mundo ali, os ânimos? E temos o terceiro da Isadora. Para saber se vai acabar em pizza. Primeiramente, a Vera. Vera, a gente tem, na verdade, 2 princípios no Estado Democrático de Direito. Um, a autonomia entre os poderes, e o outro, a harmonia entre os poderes. Então, veja que tanto um quanto o outro, um se completa ao outro. Você não pode ter um radicalismo, não é? Você tem que conversar, você tem que dialogar, mas um poder não pode manipular o outro poder sob pena aí de você estar cometendo, né, uma ilegalidade. Então, nem o presidente, na verdade, da Câmara dos Deputados pode impor questões relativas ao governo federal, como também nenhum governo federal pode. Eu acho que o que a gente precisa hoje muito é construir esse fortalecimento dessa autonomia, não é? E fazer com que, sobretudo, o Brasil caminhe, não é? E se posicione mais uma vez nos trilhos. A gente tem vivido momentos realmente muito terríveis. Eu acho que a gente não pode dar espaço para chantagem, a gente não pode dar espaço para tentativa de instrumentalização. Precisamos ter muita firmeza, mas também, é claro, né, dialogar de fato quando for necessário, né? Sobre a questão do Brau, que ele fala sobre os tumultos, infelizmente, a questão da tentativa de tumultuar, a gente não pode impedir. Como eu falei, o perfil, inclusive, dos parlamentares, alguns, é um perfil muito afeto à tentativa de tumultuar as sessões. Então, isso fatalmente vai ocorrer. O que depende, na verdade, ou o que é uma responsabilidade nossa, de fato, é evitar que isso se perpetue, que isso se prossiga como uma continuidade, de fato, dos trabalhos da comissão.
Então, nós vamos ficar muito atentos para, de fato, evitar esses tumultos. Sobre a Isa, que ela fala que toda CPI, ou se pode ou não acabar em pizza, é uma coisa sempre que eu tenho colocado. Uma comissão, uma CPI, ela é um inquérito. O inquérito ele é uma fase da investigação. A população acompanha uma CPI e o que, às vezes, a população quer que termine, por exemplo, uma CPI, você já tem ali a notícia de saber quantos anos de cadeia A ou B ou C tomou. Então, a gente precisa entender que uma CPI é uma fase. Você termina a investigação, você remete ao Ministério Público, você remete ao Judiciário, e aí, então, eles aprofundam a investigação e essa aplicação de pena vem no âmbito da magistratura, que às vezes leva anos até para se dar o retorno, até pela complexidade do sistema de defesa, que nós temos hoje o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório. Então, tem todo um rito processual que ocorre pós-CPI. Agora, o trabalho da CPI, de fato, precisa ocorrer. O que nós tivemos, por exemplo, na CPI da pandemia, nós encaminhamos para o Ministério Público poderia ter agido de uma forma mais efetiva, infelizmente não agiu, mas os trabalhos da CPI acabaram tendo resultado do ponto de vista de forçar o governo a colocar a vacina no braço do povo brasileiro, a evitar, por exemplo, o desperdício do dinheiro público, a fazer com que contratos que foram propostos da Pfizer não foram aceitos pelo governo pudessem retornar em relação a essas contratualizações. Então, há, na verdade, um resultado efetivo. E, Isa, pode ter certeza que nós estaremos trabalhando para evitar, com toda certeza, que a CPI acabe em pizza. Estamos vendo, estamos acompanhando, senadora. Olha só, a CPI que acontece no DF mostrou uma contradição entre a polícia e o Exército sobre os acampamentos, especificamente. A coronel Cíntia Queiroz, da Secretaria de Segurança do DF, disse que o Exército não deixou a PM tirar o acampamento. Mas o general Gustavo Dutra, contou uma outra história. Vamos dar uma olhadinha. A gente meio que era surpreendido, porque o comando do militar do Planalto, ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro do DCMU era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes, que não era permitido, por exemplo, tocar nas barracas dos acampados, dos manifestantes, a gente não poderia mexer na cozinha coletiva, não poderia mexer na tenda religiosa que foi montada. A gente isso não o Exército poderia... dizendo, né? Sim, senhor, a orientação que a gente tinha era essa. Nenhuma instituição que tinha a obrigação, ou tinha o poder, ou tinha a capacidade de dizer que aquele acampamento era ilegal, o fez. Então, em nenhum momento, aquele acampamento podia incomodar, não vou entrar nesse mérito, mas nenhuma instituição disse esse acampamento é ilegal. Houve fases, um primeiro momento em novembro, onde o acampamento estava bem frequentado, que eu digo muita gente frequentando. É um bairro onde tem igreja, é um bairro onde tem hospital, é um bairro onde tem clube, é um bairro onde tem colégio. Então, nós tínhamos a obrigação de manter aquele bairro funcionando. Senadora, vimos aí uma nítida contradição, né, entre versões da polícia e do Exército. Isso está no radar da CPMI? Não há dúvida nenhuma. Daí é que há uma importância muito grande dessa constatação através dos relatórios, através de toda uma construção documental que é apresentada. Quando você tem situações como essa, de uma oitiva, onde um fala uma outra coisa, o outro contradiz, a gente pode ter uma acariação, mas a gente pode ter, sobretudo, uma contraposição a partir de texto, a partir de documentos. Então, por exemplo, toda vez quando você tem uma decisão no âmbito da Polícia Civil, da Polícia Militar, de seguir a uma diligência, você tem um relatório para isso. Você tem, primeiramente, um comando que é determinado. O comando vai, quando ele chega, ele tem um relatório. Ele faz, na verdade, uma solicitação a uma outra instância. A outra instância ela tem que responder, às vezes, de forma documental até o que isso ocorreu. Então, é muito importante que a gente tenha esses esclarecimentos através de documentação. Eu fiz um volume, inclusive, expressivo de solicitação de compartilhamento exatamente desse relatório. E precisa entender. E aí, por isso, o depoimento da coronel Cíntia é muito importante. Ela, inclusive, já teve, está aqui no nosso hall
para você também, para ser ouvida aqui na CPMI, de forma que eu acho que a informação que ela traz é uma informação altamente pertinente. Veja, a gente precisa fazer uma avaliação, é muito lógico. Eu pergunto aqui para qualquer um de nós, a gente consegue montar um acampamento na frente do Exército, né, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, como se fala popularmente? Você não consegue. Você teve no pós-processo eleitoral acampamentos feitos no Brasil inteiro. Então, precisa entender quem pode ter facilitado, como isso ocorreu, né? Depois de instalado, por que realmente não foi retirado. Então, esse volume de documentos nós, de fato, vamos levantar de forma que a gente possa chegar aos verdadeiros autores de quem foi complacente, de quem teve omissão, de quem deveria agir e não agiu. Eu fico só imaginando, né, o que seria se o MST ou os povos indígenas originários fizessem acampamento nas proximidades do quartel-general do Exército. Né? Ia ser um Deus nos acuda, hein? Pois é. Imagina. Não sei se temos tempo para a última pergunta com a senadora Elisiane Gama. Temos? Rapidinho, muito Calejão. brevemente, senadora, a gente está aqui encaminhando para o fim da entrevista com a senhora. Eu gostaria de saber se existe já a perspectiva de quando Jair Bolsonaro, se e quando ele deve ser convocado a prestar esclarecimentos junto à CPMI. E o celular dele. O celular dele, que foi, né, quebrado o sigilo do celular. Exato. Nós tivemos uma aprovação de um requerimento, né, buscando os dados do telefone dele, que foi o fruto do mandado de busca e apreensão, como também do Mauro Cid, para entender qual o nível de informação que consta, na verdade, nesse telefone. Então, esse requerimento foi aprovado e a gente vai estar aguardando, de fato, esses dados e essas informações. Sobre uma possível convocação dele, é o tempo que vai nos dizer, é o volume de informações que a gente vai receber que vai nos dizer. Se for necessário, pode ter certeza que nós vamos apresentar um requerimento para que seja aprovado. A gente não vai ser omisso. A gente, aliás, está fazendo uma investigação se houve omissão. Então, da parte da CPMI, não poderá haver, de fato, omissão. Mas, como eu digo, na verdade, essa é uma decisão que será tomada ao longo do processo. Obrigado, senadora. Muito obrigada, gente. Nos despedindo, então, da senadora Elisiane Gama. Muito obrigada e um ótimo trabalho. Estamos todos acompanhando aqui, né, sempre tudo que está acontecendo por aí. Elô Vilela também está aí pertinho de vocês em Brasília, mas estamos repercutindo bastante e acho que todos os brasileiros estão ansiosos, né, pelo resultado dessa CPMI, um assunto que interessa a todos. Queremos saber o que de fato aconteceu, quem financiou, quem foram os mentores, enfim, entender toda essa história, né, do ponto A até o ponto final. Isso é muito importante para os brasileiros, para que isso também nunca mais aconteça no nosso país. Exatamente. Muito obrigada e uma ótima noite para a senhora. Tchau, gente.